Vamos agora fazer reações de complexação com o íon níquel. A prova específica para níquel é utilizando um reagente, que é esse aqui, o dimetilhidroxima. Eu quero provar também nesse vídeo que um composto de coordenação ele pode estar em solução, como é o caso do hexatilciano ferrato 3, como ele pode estar também na forma de um sólido, ele pode precipitar na hora da sua formação. Então, nesse caso, nós partimos de uma solução de ferro 3, adicionamos tilcianato e temos o nosso hexatilciano ferrato 3. Claro que o nosso contraíon é o amônio, porque eu usei uma solução de tilcianato de amônio, e ficou em solução. No caso do níquel, quando eu trabalho com esse reagente, dimetilgloxima, vai formar o dimetilgloximato de níquel, que é um composto de coordenação, aonde esse composto de coordenação ele vai precipitar na solução aquosa. Inclusive, eu posso me utilizar dessa reação para uma determinação quantitativa de níquel. Então, quero mostrar para vocês que quando nós estamos fazendo uma reação de complexação, pode ocorrer uma solução límpida transparente, uma determinada cor, ou então pode até ocorrer a formação de um precipitado. No caso do níquel, esse complexo, ou esse composto de coordenação, ele é formado em meio amoniacal. Então, o meio tem que ser alcalino. Então, nós vamos utilizar algumas gotas de solução de hidróxido de amônio. Então, observe que a minha solução é verde, clarinha, de níquel. Nós vamos adicionar gotas de hidróxido de amônio. Gota de hidróxido de amônio, quando cai, ele passa por um precipitado inicialmente de hidróxido de níquel. Ele está turva a solução. Porém, se eu adicionar o excesso do hidróxido de amônio, ele vai formar um complexo, que é esse complexo, um azul claro. Então, solução límpida, transparente, azul claro. E agora, se eu adicionar o nosso reagente, o dimetilgloxima, veja que vai ocorrer formação de um sólido, que é de uma coloração vermelho maravilha. Então, eu vou adicionar o excesso da dimetilgloxima. Está aqui, ó. Então, veja que eu tenho um sólido agora em suspensão. Então, na determinação quantitativa, eu poderia adicionar o excesso de dimetilgloxima, aí filtrar, lavar o precipitado, secar e fazer a pesagem. Como eu tenho um ligante que é volumoso, inclusive nessa determinação gravimétrica, eu vou aumentar a exatidão do método. Então, é um método quantitativo de determinação de níquel. E eu posso me utilizar da mesma reação para a identificação qualitativa de níquel. Então, o meio tem que ser alcalino, de hidróxido de amônio. Bom, alguém poderia perguntar, e se você estiver trabalhando com meio alcalino de hidróxido de sódio? Vamos ver o que acontece. Se o meio for de hidróxido de sódio, então eu vou adicionar NaOH. Se eu fizer isso, o níquel precipita, não dissolve, então eu tenho um precipitado de NiOH2. Se nós agora adicionarmos dimetilgloxima, vamos ver o que acontece. Eu não consigo formar esse precipitado vermelho maravilha, porque o meio tem que ser amoniacal. Então, meio alcalino amoniacal, e não um meio alcalino de hidróxido de sódio. Por quê? O precipitado que está sendo formado, que é o hidróxido de níquel, eu posso pensar ou em termos de Ks, o produto de solubilidade do hidróxido de níquel é menor do que o produto de solubilidade do dimetilgloximato de níquel. Por isso
que ele precipita preferencialmente em relação ao dimetilglioximato de níquel. Ou eu poderia pensar também, já que eu estou formando um produto, então, a constante de formação do hidróxido de níquel é maior do que a constante de formação do dimetilglioximato de níquel. Então, posso pensar das duas formas. Tá? Normalmente, quando a gente fala em química de coordenação, nós falamos para íons complexos ou paracomplexos em constante de formação. Então, fica claro para vocês, tá certo? Que eu posso fazer a identificação de níquel usando dimetilglioxima, que inclusive é a mesma reação que eu posso utilizar para a determinação gravimétrica de níquel numa amostra.